Amém? 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 13, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Verso 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Nós gostaríamos, irmãos, nessa noite, nós falarmos sobre o estilo de vida dos salvos. O estilo de vida dos salvos. É isso que nós vamos pensar um pouquinho na noite de hoje. Uma carta de Pedro, né, a sua primeira carta, escrita da Babilônia, carta da Babilônia, aos irmãos que estavam dispersos na região da Ásia Menor. Cristãos que, devido à perseguição desencadeada a partir da morte do diácono Estevão, foram dispersos pelo mundo. Então esses irmãos, a qual essa carta foi endereçada, primeiramente, eram irmãos que estavam vivendo em extrema perseguição, em extrema opressão. E um detalhe chamou a atenção ao analisar esse texto. Mesmo vivendo debaixo de intensa perseguição, Pedro exorta a eles que cuidem do seu testemunho. Que cuidem do seu testemunho. Vamos pensar um pouquinho antes de entrar no texto propriamente dito sobre o seguinte. Você há de perceber que Pedro está escrevendo para pessoas que receberam a salvação. Ele diz isso muito claro em 1 de Pedro 1,9. Que se não vejamos, o verso 9 do primeiro capítulo. Quando ele diz o seguinte: obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Na realidade, os versos 1 até o verso de número 12, do capítulo de número 1, da primeira carta de Pedro, nada mais é do que um hino de louvor a Deus pelas bênçãos da salvação. Do verso 1 ao verso de número 12, do capítulo 1 dessa epístola que nós estamos analisando na noite de hoje. E uma pergunta-chave para nós entendermos com maior clareza o que nos diz esse texto é a seguinte: já que eu vou falar sobre o estilo de vida dos salvos, cabe-nos uma pergunta aqui nessa noite. Qual pergunta? Quais são as implicações da salvação na vida de uma pessoa? Quais são as implicações da salvação, ou quais foram as implicações da salvação na sua vida? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Meus irmãos, todos os salvos, todos nós aqui que somos cristãos, nós fomos chamados à oração, chamados à leitura da palavra, chamados à proclamação, chamados ao serviço, mas nós não podemos esquecer que nós fomos chamados à salvação, mas ao mesmo tempo à santidade.
O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele conecta salvação com santidade. Para Pedro, cheio do Espírito Santo, né, iluminado pelo Espírito Santo para escrever essa epístola aqui, para ele, quem tem um encontro com Deus, recebe uma nova vida. E deve viver em novidade de vida. É isso que ele vai expor na noite de hoje através da sua carta. É isso que ele nos diz através da sua carta. Um detalhe aqui que eu gostaria de dizer, salientar nessa noite. Somente é possível desafiar pessoas para uma vida consagrada se essa pessoa já nasceu de novo. Se essa pessoa já nasceu de novo. 2 exemplos práticos aqui. É impossível um filho obedecer o pai ou a mãe, como a Bíblia diz, se ele não tiver o Espírito Santo. Ele pode até obedecer, ele pode até ficar de joelho, mas o seu coração, mesmo de joelho às vezes, está altivo. Eu poderia dizer a você também que é ineficaz ouvir de Cristo o que o gadareno ouviu. O que foi que o gadareno ouviu de Cristo depois de convertido? Cristo diz a ele o seguinte, Lucas 8,39, volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Sabe por quê? Quando não se é regenerado, em casa, logo se percebe. O maior desafio de você ser crente é em sua casa. Sua esposa sabe quem você é, seu esposo sabe quem você é, seus filhos certamente estão lendo seu testemunho, e com certeza seus pais estão vendo como vocês, filhos, se comportam dentro de casa. Então, repito, é ineficaz a gente ouvir de Cristo o que o gadareno ouviu. Se nós não somos regenerados, as pessoas logo irão perceber. A capa cai, meu irmão. Não tem como se manter aquele crentão, aquele crentaço. Não tem como se manter. Aos poucos a pessoa vai dando informações de que ele nunca nasceu de novo. Isso é verdade, com certeza absoluta. Vamos para o verso de número 13. Que desafio, né? Falar esse número. Verso 13. Ele começa dizendo o seguinte: por isso, vamos parar um pouquinho aqui. Por isso, o quê? Né? Por tudo que ele havia dito no capítulo de número 1, do verso 1 ao 12. Por você ter sido eleito, por você ter sido chamado à obediência, por nós aguardarmos uma herança nos céus, por termos uma fé que nos leva à salvação. Tudo isso Pedro já havia falado no capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Por isso ele começa com essa conjunção. Por isso, ou seja, pelo fato de vocês serem regenerados, pelo fato de vocês serem convertidos, por isso, ele nos dá um primeiro conselho aqui. Cingindo o seu entendimento. A minha versão diz, preparando o seu entendimento. Vamos parar um pouquinho aqui. Talvez a sua versão tenha cingir o entendimento. É uma linguagem não muito comum para nós. O que significa cingir o entendimento? É preciso a gente voltar lá para o 1º século. Por que eu digo isso? Para que a gente entenda essa expressão aqui. No tempo de Pedro, as vestes, os homens vestiam uma espécie de vestidos, né? E as vestes eram esvoaçantes, eram levitantes. Para que o homem pudesse trabalhar com mais desenvoltura, para que ele pudesse andar com mais, digamos assim, com mais rapidez, ou até mesmo correr, o que os homens faziam? Eles pegavam as pontas dos vestidos e amarravam ao cinto. Então isso significa cingir, pegar as vestes dos vestidos e amarrar os cintos para que eles pudessem caminhar, correr ou trabalhar com mais, digamos assim, com mais rapidez. Interessante, o que isso tem a ver conosco, que nós não temos roupas esvoaçantes, né? Há uma aplicação para nós nessa noite. Por que nós devemos cingir o nosso entendimento? Ou, como a minha versão diz, por que nós devemos preparar o nosso entendimento? Vou lhe dizer por quê. Porque durante a nossa jornada, nós somos facilmente prejudicados por ideias esvoaçantes, por ideias que não vêm da parte de Deus, por sonhos que são contrários àquilo que Deus tem para nós. Por essa razão, nós devemos cingir o nosso entendimento.
Preparar ou cingir, irmãos, o entendimento significa: pense sobre algo e tire suas conclusões. Você está a ponto de tomar uma decisão importante na sua vida? Meu conselho para você: ore. Mas antes de orar, à luz da palavra de Deus, pondere sobre essa decisão que você vai estar tomando. E tire conclusões apropriadas, segundo a palavra de Deus. Não tome iniciativa, irmãos, digamos assim, precipitadas, de maneira alguma. Tire da palavra as implicações para a sua vida. Eu vou fazer isso. Quais as implicações para mim? O que é que eu vou, digamos assim, colocar em risco ou não? É isso que Pedro está dizendo aqui. 2 exemplos práticos, ou melhor, 3. Jovens que estão aqui nessa noite e até me acompanhando de forma remota. A palavra do Senhor diz o seguinte para vocês: em tudo sejam moderados. Em outras palavras, em tudo tenha domínio próprio, tenha equilíbrio, seja sensato. Em tudo que você vai fazer, para que lá na frente você não tenha que pagar um preço. Isso é cingir o entendimento. Mulheres que estão aqui nessa noite, que são casadas, antes de você querer ser empresária, antes de você querer ser autônoma, uma profissional liberal, e não há nada de errado com isso, antes disso, se você é casada, seja esposa, seja mãe. Deus lhe chamou em primeiro lugar para isso. Quando você puder desempenhar esses 2 papéis bem em sua casa, tanto de esposa quanto de mãe, aí você faz os outros planos. Mas isso é cingir o entendimento. Pais que estão aqui nessa noite, irmãos, como é lícito você cuidar da educação do seu filho, se você tem condições para isso? Pensar sobre qual colégio ele vai estudar, qual universidade ele vai fazer, que curso ele vai seguir. Tudo isso é lícito e cabe na responsabilidade dos pais. Contudo, antes de você fazer tudo isso, ajude seu filho ou sua filha a conhecer o Senhor, a temer o Senhor. Isso é importante demais. Isso é, segundo Pedro, cingir o entendimento. Não ter ideias mirabolantes, esvoaçantes, não. Mas cingir o entendimento como? Com a palavra de Deus. Ele continua ainda no verso 13, dizendo o seguinte, vamos para ele? Por isso, preparando ou cingindo o seu entendimento, sejam sóbrios. Vamos parar um pouquinho aqui. Essa palavra sóbrio, essa expressão, sejam sóbrios, melhor dizendo, essa exortação, ela é repetida 3 vezes na epístola de Pedro, na primeira. Ela é dita aqui, é dita no capítulo 4, verso 7, e é dita no capítulo 5, verso de número 8. E Pedro chama seus leitores, como também a mim e a você, a ponderar as coisas, a sermos sóbrios. O que significa ser sóbrio? Significa ser controlado. Significa ser controlado. O chamado é para que nós fiquemos livres de tudo aquilo que possa contaminar a nossa fé, que possa nos intoxicar, possa trazer transtorno à nossa fé. Pedro pede que eu e você tenhamos sobriedade. Por favor, Filipe, por gentileza, Filipe, Eclesiastes 10, versículos 2 e verso 3. Vamos ler esses dois textos que, irmãos, têm muito a ver com o que eu estou pregando aqui nessa noite, com base em sobriedade. Olha o que Eclesiastes, Salomão escreve no verso 2 e 3. Verso 2. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento ou a sobriedade. E assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Deixa eu lhe fazer um alerta aqui nessa noite. O fato de nós sermos cristãos não significa sermos alienados, sermos tolos. Isso é uma mentira. O fato de nós sermos cristãos traz a nós, a nossa mente, sobriedade. Você sabe que sóbrio é o contrário de ébrio. O ébrio, ele é um tolo. Um ébrio, ele não sabe onde mora,
ele não sabe sua realidade, ele se acha rico, ele se acha bonito demais, ele se acha atraente demais. Por quê? Porque ele é um ébrio, ele é um tolo. E deixe-me dizer algo aqui a você: tolice mata. Tolice mata, de diversas formas. E sabe o que é tolice, ao meu ver, à luz desse texto? É você querer viver sua vida afastado de Deus, longe de Deus, sem pegar as decisões que você tem a tomar e pautá-las segundo a palavra do Senhor. Isso é tolice. Mas quanto mais sábio você se torna, mais cheio de Cristo você terá seus lábios. Mais de Cristo haverá no seu coração. Porque sobriedade nos leva à santidade. Meus amados irmãos, em Cristo, a cada dia, quanto mais nós temos de Cristo, a tolice, a embriaguez, entre aspas, é tirada de cada um de nós. E ficamos a cada dia mais sóbrio. Deixa-me lhe dizer algo aqui nessa noite. Quantos de nós estamos aqui e há momentos na nossa vida que você diz o seguinte: por que eu não ouvi determinado conselho? Porque quando Cristo, usando aquele pregador, aquela irmã, falou algo para mim da parte de Deus, eu não dei ouvido. E eu sabia que era comigo. E eu sabia como era comigo. Quantas vezes, irmãos, nós batemos com a cabeça na parede, nos decepcionamos, entramos em coisas que não deveríamos entrar, em situações que jamais nós deveríamos ir. Por quê, pastor? Porque nos faltou sobriedade, nos faltou tomar decisões segundo a palavra de Deus. E Pedro termina o verso 13, dizendo o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. E olha que coisa maravilhosa ele diz no finalzinho: e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Diante de todo o sofrimento que esse povo estava passando, diante de toda a situação adversa que talvez você que está me ouvindo hoje à noite esteja passando, ou meus amados, situações adversas que você esteja submetido, a Bíblia, a palavra do Senhor está nos exortando essa noite a olharmos para o futuro, a olharmos para o futuro, a olharmos para a frente. Como? Com esperança. Por quê? Na cruz nós já fomos justificados, e na segunda vinda de Cristo nós seremos glorificados. Você receberá um corpo de glória. Se isso não lhe alegra, eu não sei o que pode lhe alegrar mais. Nós já fomos justificados na cruz, mas quando nós olhamos para a frente, nós temos a convicção de que um dia, quando Cristo voltar, meu irmão, nós não seremos decepcionados. Nós receberemos um corpo glorificado, muito parecido com o dele. Louvado seja Deus por isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Verso 14 ao verso 16. O verso 14 diz o seguinte: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu, diz o Senhor, né? Porque eu sou santo. Irmãos, todos nós bebemos de alguma fonte. Todos nós que estamos aqui, você tem seus programas prediletos, você tem suas séries prediletas, você tem seus pregadores prediletos, você tem o estilo literário predileto. Todos nós bebemos de alguma fonte. Todos nós que estamos aqui, nós temos referenciais. Ou seja, pessoas que nos influenciam. Influenciam nossa vida, consequentemente irão influenciar nosso caráter. Essas fontes, esses referenciais, vão influenciar demais nosso comportamento. É muito comum hoje em dia, né? Os influencers digitais. Não é verdade? Muito comum. Essas pessoas têm seguidores que influenciam a vida deles demais. Influenciam o seu modo de vestir, influenciam seu estilo de vida, influenciam seu consumo, influenciam até seu posicionamento político. Isso é uma verdade dos nossos tempos. Interessante que Pedro aqui, do verso 14 até o verso 16, ele nos exorta
E como nós temos esquecido isso? Ele nos exorta que a palavra escrita é nosso manual de vida. Ele vai buscar lá no Antigo Testamento, um texto em Levítico, capítulo 11, verso 44 e 45. E diz o seguinte: Deus reservou para vocês, Deus requer de vocês que vocês sejam santos. Porque Ele, aquele que nos chamou, também o é. O que é que eu aprendo aqui, meus amados? Para o cristão, isso é muito importante que a gente entenda nessa noite. Para o cristão, a santidade não termina com o perdão e a purificação dos pecados, mas começa com uma vida de oposição ativa ao pecado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vida cristã é luta constante contra o pecado. Você vence o pecado hoje. Quando você abrir os olhos amanhã, ele está na sua porta. Você vai ter que vencê-lo novamente. É a nossa batalha até a glória. Nós estamos diante dessa situação. É luta constante, meus irmãos. Um apontamento pertinente para você aqui nessa noite. A santidade é o lado visível da salvação. Infelizmente, a gente olha muito para a roupa, para a gravata, para o paletó, para o gosto musical. Isso faz parte da vida cristã, eu creio. Mas a santidade, ela é o lado visível da salvação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Viver em santidade não é uma opção para mim, nem para você. Viver em santidade é uma condição essencial para você ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, ser santo é condição, irmãos, essencial para que a gente possa encontrar com o nosso Deus. Vá para o verso 14 e 15, vamos ler novamente. Olha o que diz o verso 14 e o verso 15. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que você tinha anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pare um pouquinho aqui nessa noite. A estrada da obediência é uma trilha segura. Bota isso na sua mente. A estrada da obediência é uma trilha segura. O que é que eu estou querendo afirmar aqui? É muito natural que um filho se pareça com o pai. É natural isso. E para o apóstolo Pedro, quem é filho de Deus é obediente. E quem é filho de Deus não vive uma vida de pecado, ele é santo. Não quer dizer que você não vai pecar nunca, mas vai dizer que você vai lutar sempre para não pecar. É isso que Pedro está expondo aqui. Sabe por que ele está dizendo aqui? Irmãos, é até aceitável, é até tolerável, é até plausível que alguém que não conheça a Jesus, que alguém que viva na ignorância, peque. Mas não é natural para você. Mas isso não é comum na sua vida, ou pelo menos não deveria ser. Veja que ele diz no verso 14 o seguinte: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que você tinha anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. E ignorância aqui não é ignorância acadêmica, irmãos. Ignorância aqui é ignorância bíblica. Ele está dizendo o seguinte àqueles cristãos dispersos: vocês já têm conhecimento suficiente para viver em santidade. Alguém que não tem o conhecimento, por exemplo, é comum que uma pessoa que não tem o conhecimento da redenção, da remissão, da justificação, da eleição, da regeneração, da santificação, é até aceitável que essa pessoa viva conforme as paixões que elas tinham anteriormente. Mas eu e você, meu irmão, quanto tempo você tem de cristão? Quem sabe você já foi discipulado, batizado. Você talvez tenha acesso a bons materiais. Você frequenta palestras na consciência cristã há quanto tempo, irmãos? Nós temos 20 e tantos anos de consciência cristã. Nós temos muito material à nossa disposição, inclusive no YouTube.
Como é que pode a gente viver ainda na ignorância? Vivendo ainda nas paixões que nós tínhamos anteriormente. É isso que Pedro está dizendo aqui. Sabe o que ele está afirmando aqui? Quando alguém vive nas trevas espirituais, como nós vivíamos, é comum, e deixa eu fazer um adendo aqui nessa noite. Eu não estou dizendo que todo ímpio vive dessa maneira, que eu vou citar aqui. Porque existe a graça comum. Tem muita gente que não conhece a Cristo e tem uma vida moralmente ilibada. Eu sei disso. Que é um bom pai, que é um bom marido, que é um bom empregado. Existe muita gente dessa maneira. A isso nós damos o nome de graça comum. Contudo, não são salvos. Porque só se é salvo quem está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Mas é comum para os dias atuais, para a forma do mundo, para a forma que o mundo vê a humanidade, é comum alguém ter um caso extraconjugal. Isso até é aplaudido às vezes. É comum para muita gente comprar e não pagar. Eu conheço pessoas que passam 5 anos numa dívida de cartão de crédito até esperar o nome limpar de novo. E faz todas as compras de novo. E chama os lojistas de otário. Eu conheço gente assim. Para quem não conhece a Deus, é comum viver nas esquinas, não controlando a língua. Não para você. Para quem não conhece Cristo, é comum andar seminu. É comum para quem não conhece a Cristo. Não para nós. Para quem não conhece a Cristo, é comum tratar o cônjuge mal. É às vezes comum até, irmãos, dar conselho mal para os filhos. Mas não para nós. Para quem não conhece a Cristo, é comum ir para motéis com o namorado. Ou com namorada. Mas para quem conhece a Cristo, não é comum. É isso que Pedro está nos exortando aqui nessa noite. O molde, a forma do mundo, aceita tudo isso. Mas essa forma não é mais a sua. Porque você viveu dessa maneira, ou talvez não tenha vivido, mas alguns até viveram dessa maneira, até você não conhecer a Cristo. Até você ser um ignorante bíblico. Mas a partir do momento em que você tomou conhecimento acerca do Cordeiro de Deus, meu irmão, Pedro está afirmando que você mudou, que você foi regenerado, que há uma nova natureza em você, e não é permitido viver mais dessa maneira, irmãos. É isso que ele está nos dizendo aqui. Por quê? Porque a partir do momento em que você se converte, tudo que você faz visa a glória de Deus. Visa a glória de Deus. E tudo que você faz, exalta o seu nome. Verso 15, vamos reler. Olha o que ele diz no verso 15. Que coisa, né, irmãos? Pelo contrário. Ou seja, você não pode viver na ignorância. Ele diz, pelo contrário. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Em algumas coisas, né? É? Sejam santos no domingo e na segunda não. Sejam santos no seu casamento, mas nos negócios não. É assim? Ele diz o seguinte, em tudo o que fizerem. Pare um pouquinho aqui nessa noite. Alguém disse uma frase que eu concordo totalmente. É válido para o homem também. Aliás, é válido para a mulher também essa frase. Se um homem não trata bem a sua esposa, não me chame para ouvi-lo falar sobre Cristo. Se um homem não trata bem a sua esposa, não me chame para ouvi-lo falar sobre Cristo. A frase não é minha, não sei de quem é, mas achei interessante demais. Nosso grande problema, irmãos, é o tráfico de verdades não vividas. Muitas pessoas tentam comunicar o que nunca experimentou na sua vida. Esse é o problema de muita gente. Sabe? Nunca experimentou na vida dele a regeneração. Nunca nasceu de novo. E quer passar para os outros uma coisa que não recebeu ainda em vida. Não dá. Versículos 17 ao 21. Olha o que ele diz. Depois de falar sobre santidade, eu acredito que Pedro aqui vai falar sobre reverência. Do 17 ao 21. Olha o que ele diz. E se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Vamos parar um pouquinho aqui no verso 17.
Quantas preciosas verdades nós temos aqui, irmãos. O que é que o autor sagrado está nos lembrando aqui? Sabe o que ele está nos lembrando aqui? Que o mesmo Deus que você invoca como Pai, Ele também é juiz. Nunca se esqueça disso. O mesmo Deus que você vai orar a Ele e chama Ele de Pai, Ele também é juiz. O fato de nós chamarmos Deus de Pai não nos dá o direito de nos amoldarmos às paixões mundanas. Entenda isso. Deus lhe salvou, Deus lhe resgatou do império das trevas, onde eu e você estávamos, e lhe trouxe para o império da luz. Você é uma nova criatura. Você não vive mais segundo o curso desse mundo. Um tempo você viveu longe de Deus, afastado de Cristo. Agora não mais, se você é cristão. Então preste atenção no verso 17. O julgamento de Deus, ele é imparcial. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que a nossa santidade vai dizer a Deus quem nós somos. Meus irmãos, você está entendendo? Quem você é no oculto? Quem você é no recôndito de seu quarto? Quem você é quando não tem ninguém ao seu lado? Absolutamente ninguém. É quem você é. E a sua santidade é quem vai dizer a Deus quem é você. Quem é você? Quem nós somos? Por que eu estou dizendo isso? Por uma razão muito simples. O nosso Deus, que nós chamamos de Pai, Ele não é condescendente, nem mesmo com o pecado dos seus filhos. Eu posso lhe dizer algo aqui sem medo de errar. Deus tem filhos. É verdade isso. Mas não tem favoritos. Ele não tem favoritos. Por quê? Porque Deus não inocentará o culpado. Com certeza não. Posso lhe dar um conselho nessa noite aqui? Irmãos, enquanto não chegarmos em casa, que Pedro chama o tempo da peregrinação, vivamos em temor. Vivamos em temor. Deixa eu fazer um parênteses aqui nessa noite. Homens que não estiveram aqui ontem no estudo dos homens, vocês perderam demais de ser edificados. Demais de ser edificados. Muito. Recebemos muito do Senhor ontem à noite, através da vida do seminarista Leandro. Muito. Uma palavra muito pertinente para nós. Muito louvável para nós. E interessante, entre tantas coisas que Deus, através do irmão Leandro, ministrou, né? Ele disse o seguinte, que Sansão caiu quando ele começou a fazer concessões na vida dele. Assim somos nós. Ou assim pode acontecer conosco. Nós começamos a fazer concessões. Sabe quando você faz concessão? Quando você deixa de temer. E temer, irmão, não é ter medo de Deus. Temer é ter respeito por Ele. E as concessões começam, sabe quando? Quando você não faz devocionais. Quando você para de orar. As brechas começam a ser abertas, irmãos. Cuidado. Verso 18. Sabendo. Olha, John Stott diz uma coisa interessante. Crer também é pensar. Você precisa saber disso. E você sabe. Talvez você seja hoje preciso ser lembrado do que eu vou lembrar aqui, com base no verso 18. Olha o que ele diz no verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhes legaram. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que nem todo ouro, nem toda prata do mundo, nem todo tesouro da terra, irmãos, seria suficiente para nos resgatar do império das trevas. Veja que preço alto foi pago por você. Será que a gente não valoriza isso? Que preço altíssimo foi pago por nós. Eu gostaria de lembrar o seguinte, você e eu, irmão, nós fomos tirados da casa do valente. Nós fomos tirados do império das trevas. Nós fomos tirados da potestade de Satanás.
Nós fomos arrancados da prisão do pecado, fomos arrancados da escravidão do diabo, com certeza, e do terror da morte. Que coisa, meus irmãos! Por isso nós não podemos ter uma vida inútil. Você não pode ter uma vida inútil. Tantas vezes foi dito aqui na nossa igreja: faça sua vida valer a pena. Faça sua vida valer a pena. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vivam para a glória de Deus. Não ignore o que Deus fez por você. Conheça-o a cada dia. Né? O que é que o mundo nos diz? Se você ficar acumulado de bens, você vai ter segurança. Não é verdade? Quantas pessoas, irmãos, acumulam bens, mas não sabem que não estando debaixo do sangue de Cristo, a vida deles é inútil. Inútil. Então pense numa coisa nessa noite. Se você fechasse os olhos agora, você abriria eles aonde? Nós que somos cristãos, nós temos convicção de para onde nós estamos indo. Não é verdade? Nós temos convicção de para onde nós vamos. O que está reservado para nós. Se nós fecharmos os olhos hoje, nós temos convicção de que nós iremos para a glória. Por isso nós não temos uma vida inútil. Relembro a você, faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Viva para a glória de Deus. Versículo 19. Ele diz, né? O que nos comprou. Nós não fomos comprados por coisas perecíveis como prata ou ouro. Mas nós fomos resgatados da vida inútil que nossos pais nos legaram. Aí ele diz, nós somos resgatados, verso 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Interessante que o profeta Isaías, no capítulo 53 de seu livro, ele descreve esse cordeiro mudo, que foi imolado pelos nossos pecados. João Batista aponta para Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vocês sabem mais do que eu, que lá em Gênesis capítulo 22, verso 7, Isaac pergunta a Abraão o seguinte: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Interessante que séculos depois, João Batista responde, né? Quando Cristo passa: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é que eu gostaria de dizer aqui a você nessa noite? É o sangue de Cristo que nos emancipa do pecado. É o sangue do cordeiro que nos tornou limpo como a neve. Louvado seja Deus por isso. Mas também foi o sangue de Cristo que nos libertou da morte eterna. Você está entendendo isso? Ele foi morto por você. Ele foi morto por nós. O sangue dele nos emancipou do pecado, com certeza, da escravidão do pecado, e nos libertou da morte eterna. Nunca esqueça disso. Saiba disso. Toda vez que você for, talvez, motivado a pecar, o pecado está diante de você. Se você for propenso a se envolver com ele, lembre-se de uma coisa: eu estou me envolvendo com algo que levou o meu Salvador para a cruz. Eu não posso me envolver com isso. Verso 20 e verso 21. O texto sagrado diz assim: ele, Cristo, né? Foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tem inclusive um louvor aqui, né? Que é muito cantado aqui pelos irmãos, que diz o seguinte: Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. Não é mais ou menos isso? O que esse louvor está querendo dizer? Exatamente o que Pedro já disse no verso 20. Antes de Deus ser criador, ele já era redentor. Em outras palavras, antes de Deus criar alguma coisa, o que quer que seja, ele já pensou na sua salvação. Ele sabia que nossos pais iam pecar, mas ele já tinha providenciado o cordeiro, que morreu antes da fundação do mundo. Meus irmãos, você entende como você é precioso para ele?
Antes de criar qualquer coisa, Ele já pensou em lhe salvar. O seu nome já estava escrito no livro da vida, antes mesmo dele criar, por exemplo, Mercúrio. Antes dele colocar a asa em um anjo, Ele já havia pensado na sua salvação. Que verdade maravilhosa Pedro nos diz aqui. Antes de nos criar, Ele já pensou em nos salvar. Saiba disso. Tenha isso em mente. Não tire isso da sua mente jamais. Mas olha o verso 21. Olha o que ele nos diz no verso 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Deixa eu contar aqui um testemunho pessoal rapidamente. Eu tinha em torno de 6 anos de idade, irmãos, eu ainda lembro a cena. Quando chegava essa época, né? Nós estamos prestes a celebrarmos o Natal. E quando chegava essa época, eu tinha aquela expectativa no coração que Papai Noel iria visitar minha casa. Papai Noel lá de casa era fazia acepção de pessoas, né? Os vizinhos ganhavam uma bicicleta Monarch, e eu ganhava umas balinhas de açúcar, umas galinhazinhas de açúcar. E eu não entendia por que Papai Noel privilegiava um em detrimento de mim. Tem uma parece que Papai Noel, né? Tão seletivo, dá uma bicicleta a fulano de tal e a mim dá um saquinho daquelas galinhas de açúcar. Sabe qual é? Que você quando coloca na boca, rasga a boca dos dois lados. Pronto, eu não consegui entender. Mas no dia que eu descobri que Papai Noel não existia, irmãos, pensa num trauma que eu tive. Não consegui aceitar aquilo. Porque parece que em todo o universo só 2 pessoas me amavam. Papai Noel e minha mãe. E nessa mesma fase eu descobri a morte. Eu entendi que as pessoas morriam. Como isso foi difícil para que eu assimilasse a não existência de Papai Noel e que um dia eu iria perder minha mãe, que era a pessoa que eu mais amava. Como isso foi traumatizante para mim. Quando você olha para esse verso de número 21, Pedro diz que por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Irmãos, sabe qual é uma das coisas mais tristes para um ser humano? Para você que está aí, perder a esperança. O que eu estou querendo dizer com isso aqui nessa noite? Se você leu já algum relato sobre os campos de concentração nazistas, tem um relato que diz que algumas crianças que foram resgatadas de campos de concentração nazistas foram para um certo lugar e lá aquelas crianças não conseguiam dormir. Por quê? Porque elas entendiam que no outro dia que elas se acordassem não tinha pão para ela comer devido à fome que elas passaram no campo de concentração nazistas. As professoras e psicólogas desse lugar que elas foram, desse refúgio que elas foram, tiveram uma ideia. A cada uma dessas crianças ela colocaram um pedaço de pão na mão delas à noite. E elas agarravam aquele pão e conseguiam pegar no sono. Por quê? Porque novamente a esperança estava no coração delas, que ao amanhecer do outro dia elas tinham algo para comer. Interessante que Pedro nos diz isso aqui mais ou menos. A fé, ela leva à esperança. Mas quando nós perdemos a esperança, nossa fé se torna deficitária. Qual é a sua esperança? Eu comentava com alguns amigos aqui da igreja, né? Que meu avô materno morreu com 53 anos, eu não o conheci. Ele morreu louco. Ele morreu numa casa de taipa, sem entender que não deveria mais comer, entendeu que não deveria mais fazer suas necessidades fisiológicas, e ninguém fazia nesse mundo o que ele comesse. Sabe por quê? Porque ele era um homem muito rico, que terminou numa casa de taipa, numa fazenda chamada Santana, no município de São João do Cariri. Meu avô perdeu a esperança. Ele morreu sem esperança, cadavérico. Um homem mais ou menos da minha altura, pesando 35 quilos. Era pele e osso. Somente isso aqui.
O que Pedro está dizendo aqui é que quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que aquele que morreu naquela cruz, o Deus que nós aprendemos a servir de Pai, ressuscitou Ele. E da maneira como Ele ressuscitou a Cristo, Ele vai nos ressuscitar. Essa é a nossa esperança. A nossa fé em Cristo nos leva a termos uma firme esperança. Que esperança, pastor? Que da mesma maneira que Deus ressuscitou a Cristo, Ele vai lhe ressuscitar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. A nossa esperança não está em morar na Europa. A nossa esperança, talvez a sua, né? Não está em que nosso país melhore. Tomara que o nosso país melhore. Mas a nossa esperança não está simplesmente nisso. A nossa esperança de nós cristãos está num Deus que não pode mentir. Num Deus que prometeu novos céus e nova terra. Num Deus que nos prometeu que viria nos buscar e que nos daria vida eterna. Por isso, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o nome dEle. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Né? Eu às vezes penso em pintar o cabelo. Mas aí eu olho para esse texto e Deus diz, espera um pouquinho mais. Vai vir um corpo de glória. Eu acho que o cabelo vai ser castanho de novo. Louvado seja Deus por isso. Né? Que Deus maravilhoso é o nosso, irmãos. Teremos um corpo semelhante ao dele. Vamos concluir? Verso 22 ao 25 a gente conclui. Se do verso 13 ao verso de número 16, Pedro mandou que nós sejamos santos. Se do verso 17 ao verso 21, ele nos manda ter reverência para com Cristo. Do verso 22 ao verso 25, eles falam sobre a apologia maior de uma vida cristã, o amor. Olha o que ele diz no verso 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro. O que é que ele está afirmando aqui? Ele está afirmando aqui que a palavra que nos é pregada e que é posta em nosso coração, ela nos limpa, irmãos. É isso que Pedro está dizendo aqui. A palavra de Deus, ela nos limpa. E a palavra de Deus não vem de você. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos leva a um amor verdadeiro, a um amor não fingido. Quando tal amor está presente, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. O amor de Deus está presente em você? Então eu vou lhe dar evidências de que esse amor que Pedro está falando aqui, no verso de número 22, está presente em você. Eu vou lhe dar algumas bases para você ter como testes nessa noite aqui. Primeiro, a tensão é dissipada. Você discute, mas você pede perdão. O amor de Deus está em você? Segundo, as inimizades são colocadas um fim. Você não tem inimigo. Você não mata a vida das pessoas com a sua língua. Você não mata o nome de ninguém. O amor de Deus está em você. Terceiro e último, o ódio é lançado fora. Felipe, por gentileza, Felipe. 1 João 3,23, por favor, Felipe. Olha o que esse texto nos diz. 1 de João, capítulo 3, verso 23. O seu mandamento é este: que creamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Veja que ordem ele está nos dando. Vá para o verso 23. Nós estamos já na conclusão. Porque vocês foram regenerados. Aqui está o ponto porque você deve amar. Porque vocês foram regenerados, irmãos. Não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você poderia perguntar, pastor, por que eu devo amar até meu inimigo? Porque você nasceu de novo. Porque você foi regenerado. Nesse processo, irmãos, o homem é passivo. É Deus quem gera isso em nós, não vem de nós. É Deus que gera isso em nós, o novo nascimento.
Olha o que diz João 12:24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O pastor Ronaldo Lidório diz algo muito interessante que eu entendi alguns dias depois que ele disse. A primeira missão da igreja é morrer. Porque quando nós morremos, a nova natureza morre, nós damos outros frutos, irmãos. E frutos para a glória de Deus. Perceba isso aqui. Na regeneração nós morremos. E tomamos com certeza uma nova forma. Você já não é mais o mesmo. Você não vive como você vivia anteriormente, meus queridos. Com ódio, com rancor no coração, com inimizades. Não, isso não é possível. Sabe? Quando nós nascemos de novo, a natureza divina passa a habitar dentro de nós. E a palavra de Deus nos sustenta, nos orienta e nos molda. Louvado seja Deus por isso. Vou citar um texto aqui, se Felipe puder botar aí, Felipe. 1 João 3,9. Olha o que ele diz. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite? Há alguém que você não tolera? Há alguém que você não consegue olhar nos olhos? Há alguém na sua vida? Conselho de Deus para nós nessa noite. Não importa o quão essa pessoa lhe prejudicou. Não importa o quão ela lhe feriu. Não importa. Seu dever como cristão é amar. Orar por ela. Fazer com que ela conheça o mesmo Deus que você conhece. Vamos terminar. Versículo 24. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Meus irmãos, nossa vida, nossas conquistas, nossos talentos, nossas riquezas, nossa juventude, nossa beleza, tudo isso é passageiro. Mas a palavra do Senhor, ela continuará eterna. Lembre-se do seguinte: nós somos chamados à santidade, nós somos chamados à reverência e nós somos chamados a amar. E permita concluir com isso que eu gostaria de... com esse fato que eu percebo hoje em dia. É muito comum você abrir rede social hoje e você ver cristão e até liderança esculhambando, com sangue nos olhos, com aparente veneno na saliva, esculhambando presidente A ou presidente B. Infelizmente, são pessoas que foram chamadas a amar até o Espírito Santo. E olham para o candidato A, ou para o presidente A, ou para o ministro A, ou para determinados ministros, e aqueles homens, dos dois lados, têm sangue nos olhos, têm ódio nas palavras. Eu estou falando de cristão, viu? Até de lideranças, destilando venenos. Nós não fomos chamados para isso. Você foi chamado para amar. A pessoa que você considera mais corrupta, mais maligna, mais indigna, ela deve ser alvo de sua oração. Ela deve ser alvo da sua misericórdia, do seu clamor. Gostaria de lhe lembrar o seguinte nessa noite: não tenha a síndrome de Jonas. Jonas era profeta, chamado por Deus, recebeu um chamado de Deus. Jonas tinha recurso. Jonas pagou uma passagem para ir para Tarsis, o lugar mais longe do mundo conhecido. Ele deveria ter recurso. Jonas tinha o que pregar. O sermão estava na mão dele, ele sabia o que pregar.
Jonas com certeza tinha, irmãos, convicção do seu chamado. Não, Jonas não tinha medo de morrer. Medo de morrer era uma coisa que não existia na vida de Jonas. A ponto de quando o mar ficar revolto, você já teve uma tempestade? Deve ser horrível. Horrível, né? Um mar revolto, um barco que não era lá aquelas coisas todas, e Jonas disse, pode me jogar. Medo de morrer não passava pela cabeça de Jonas. Tudo isso Jonas não tinha, e algumas coisas ele tinha com certeza. O que é que eu estou querendo dizer aqui? O problema de Jonas nunca foi recurso. O problema de Jonas nunca foi tempestade. O problema de Jonas não era o grande peixe. O problema de Jonas não era ter o que pregar. O problema de Jonas nunca foi oferta missionária. O problema de Jonas, sabe o que era? Falta de amor. Jonas não foi para Nínive, porque Jonas não conseguia amar. Foi depois na marra, mas mesmo assim foi contra a vontade dele. Fica esse alerta para nós. Nós fomos chamados à santidade, nós somos chamados à reverência, nós somos chamados a amar. Não importa quem, nós somos chamados para isso. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus.